Oi pessoal, nesse segundo vídeo nós vamos esclarecer quais são os cuidados que as pessoas que ainda não têm sintomas devem ter para diminuir a propagação do vírus. Quais são os cuidados? Como agir em casa, como agir na rua, se a gente fica sem sair. Então essa é uma preocupação. São cuidados que nós devemos ter de uma forma geral, em geral, de doenças respiratórias. Então, as doenças respiratórias, elas se transmitem através de secreções. Entendendo isso, que a gente pode também adquirir. Então, nós não temos aqui sinais de doença, outras pessoas também não têm sinais de doença, mas a gente está exposto a ter, né? Então, a gente pode estar exposto a ter contato com as secreções de pessoas com vírus, seja pelos objetos, seja pela inalação, né? Então, a gente precisa ter cuidados de uma forma em geral e ter uma cultura. Isso é uma cultura que a gente precisa modificar, cultura de cuidados. Então, se a gente começa a se proteger de uma forma correta, a gente vai adquirir esse hábito naturalmente. Então, a gente vai ter esse cuidado de fazer higienização. Então, a gente vai pegar os nossos objetos diariamente e higienizar. Então, a gente precisa higienizar aquele lápis, aquela caneta, não colocar objetos na boca, né? Então, a gente sabe que os objetos têm, não só os vírus, mas a gente tem outras doenças que podem ser transmitidas através desses objetos. Então, higienizar as mãos. Professora, eu não sei o que a senhora acha, mas eu vi uma ideia na internet de colocar um despertador, um alarme no celular para de hora em hora higienizar as mãos, lavar as mãos. Não, a gente não tem esse respaldo científico, né, para dizer o tempo que a gente precisa. A gente deve saber que se a gente utilizou a mão, né, em alguma atividade, a gente vai ter que higienizar no final. Então, a gente precisa higienizar, ter um hábito disso, ter uma necessidade de higienizar e não colocar nas mucosas. Então, a gente não vai coçar o olho, a gente não vai mexer no nariz, a gente não vai colocar na boca, a gente não vai se alimentar, né, com as mãos sem higienização. Se a gente toca outra pessoa, a gente vai cumprimentar, que hoje também é um hábito que a gente não recomenda mais, né? Se a gente sabe que o outro está pegando em outros objetos, a gente não sabe se ele lavou, a gente evita, né? Então, a gente se cumprimenta sem pegar. Mas, por acaso, a gente vai pegar. Em algum momento, a gente pode pegar. A gente deve lavar as mãos em seguida, mas não é naquele momento. A gente terminou, a gente entrou em contato. Na primeira oportunidade, a gente lava as mãos. Lavar as mãos com água e sabão é uma boa higienização. E a lavagem tem uma técnica correta, né? Mas não é uma frequência, nem assim uma neurose que às vezes assusta, né? Das pessoas correrem para imediatamente que pegou. Não, você não está colocando a mão na boca. A gente tem aquele tempinho, a gente lembrar que vai precisar fazer a higienização. Lembrando que para essa higienização deve secar as mãos com uma toalha de papel, né? Então, toalha de papel e levar o lixeiro corretamente. O lixeiro é de pedal, porque não adianta você fazer a higienização e colocar, abrir a tampa, né? Pegar aquele vai e vem que a gente termina encostando. Então, a lixeira recomendável é aquela de pedal. E a gente lembrar também que a lixeira de pedal não pode ficar esborrando de papel. A gente deve ter um cuidado para quando ela tiver 2/3, então acima da metade, em 2/3, a gente fechar. Então, para esse fechamento, a gente tem que estar com luvas, né? Luvas de higienização, né? De limpeza mesmo de casa. E a gente fecha quando ele está em 2/3 para trocar o saquinho da lixeira. Então, são cuidados simples que vejo que não é nada diferente, não é nada do outro mundo. É uma rotina que a gente vai cuidando na nossa vida diária. Então, e voltando ainda à higienização, a gente tem que também ter cuidados com coisas simples. Então, botões, interruptores de casa. Então, a gente vai o celular, e o celular não deve ser emprestado. Eu não posso emprestar a você um celular. E eu tenho que, mesmo não sendo só meu, eu vou sou eu que uso, mas ele está exposto a vários momentos em contato que, às vezes, na proximidade, vai receber secreções de outras pessoas. Então, eu tenho que manter a higienização. Ele é um veiculador de bactérias e de vírus. Então, eu tenho que fazer a limpeza com álcool gel. Se puder, fazer na capinha também. Então, as pessoas, às vezes, limpam a parte de vidro e não vê que a capinha vai para todo lugar. Então, a capinha, higienizar, lavar com água e sabão. A capinha é plástica, então água e sabão. A melhor higienização é realmente água e sabão. Lavar corretamente com água e sabão. Se você
tem o álcool gel para aquele momento que você está em um local que não tenha disponibilidade de água e sabão. Então o álcool gel, ele não substitui a lavagem das mãos? Não substitui. Então, todo mundo fala lavagem das mãos. No ambiente hospitalar, muitas vezes nós temos uma estrutura, mas e no ambiente doméstico? Então, o primeiro passo é fazer com que fique o mais limpo possível. Abrimos a torneira, aproveitamos para dar uma lavadinha aqui e aqui, para que o que tinha de sujidade desaparecesse. Molhamos nossas mãos, fechamos. Na técnica normal, a água é através de um pedal. E o que é que a gente faz? Calma. Você só precisa, são alguns segundos, entre os dedos, as articulações, as extremidades, o polegar, o punho. E o principal em toda essa técnica é como você vai tirar o sabão. Devemos tirar de cima para baixo, para que toda a sujidade não venha para nossas mãos limpas. Mas não podemos fazer assim, porque quando fazemos isso, liberamos as partículas que estão em nossa volta. Outra coisa que não devemos fazer é o uso de toalha de pano para a lavagem das mãos, porque nós não sabemos quem foi a pessoa que utilizou. O ideal é utilizarmos papel toalha, um lado, outro lado, e despesar numa lixeira, de preferência com pedal. Em relação ao contato entre as pessoas que não têm sintomas ainda, como é que a gente deve proceder? Existe uma recomendação de manter alguma distância? E em relação também a visitar as pessoas, eu devo manter isolamento já desde já? Ou ainda não há essa recomendação? A gente continua naquela informação, não temos sintomas, mas a gente está passando uma situação de pandemia, então de pedir uma infecção que já se espalhou pela comunidade, pelos continentes, né, na verdade, e a gente precisa entender que se estamos em situação de pandemia, precisa evitar grupos próximos com muitas pessoas. Precisa evitar festas, idas aos shoppings, lugares onde há realmente um número muito grande de pessoas que mal se conhecem. Porque às vezes a gente acha que está assintomático, mas na realidade alguém ali está com sintomas ou alguém está contaminando já, porque às vezes o vírus ele pode ser transmitido antes dos primeiros sintomas. Então é prudente evitar bares, restaurantes, festas, cinemas, museus, tudo isso deve ser evitado nesse momento. Todas as reuniões com um determinado número. Esse número aqui ainda não está bem fixo. Qual o número ideal? Não existe ainda uma resposta ideal, mas um número que não há possibilidade das pessoas se distanciarem já é o suficiente. Então, dessa forma, nós concluímos esse vídeo com as orientações sobre como devem se comportar as pessoas que estão sem sintomas.